Olá, bom dia a todos. Eu sou Márcio Costa, eu sou analista do comportamento aplicado, aquelas pessoas que têm especialização na área para orientar profissionais e cuidadores de pessoas no transtorno do espectro autista, de como se fazer com que essas pessoas consigam ter uma vida mais próxima possível dentro do que a gente chama de normalidades em seus relacionamentos e na sua forma de se comunicar com esse mundo que o cerca. A gente não vai entrar aqui com a questão da definição do que é autismo, tá, das barreiras que o autista enfrenta por conta do seu transtorno, que o objetivo aqui é fazer uma rápida orientação e explicação com respeito de como será realizado esse treinamento na Igreja Evangélica Batista no Crispim. Eu apresentei esse projeto ao pastor Abidiel, que seria um projeto basicamente para dar treinamentos a professores da escola bíblica dominical da sua igreja, para que elas possam conseguir manejar bem aquelas crianças que frequentam a igreja ou passarão a vir à igreja, juntamente com seus cuidadores, para que elas possam ter e conseguir conviver dentro desse ambiente religioso e possam aprender o que ali é ensinado, para que ela pudesse conseguir se comportar dentro da salinha de aula da EBD, nos momentos de recreação e também dentro do culto, no momento ali onde está acontecendo ali a adoração. Nós sabemos que as crianças no transtorno do espectro autista têm dificuldades sensoriais sérias. É claro, cada um com seu nível diferente, dependendo do transtorno, da área que lhe afeta mais, digamos assim. Mas, de uma forma geral, o treinamento traz uma maneira de fazer um manejo adequado para que essas crianças possam se sentir mais confortáveis e consigam aprender dentro desse ambiente. Dessa forma, como a gente está falando aqui de uma orientação psicopedagógica e também de análise de comportamento, a gente sabe que isso também se aplica em outros ambientes além da igreja. Por exemplo, na escola secular. E pensando que, se dentro da própria escola secular hoje há uma grande dificuldade dos pedagogos, psicopedagogos, conseguirem fazer esse manejo, imagine dentro de uma igreja, onde os professores da EBD, até pode ser que existam algum pedagogo ensinando, mas normalmente são pessoas que aprendem a palavra, estudam a palavra, gostam de trabalhar com crianças e assumem esse compromisso de ensinar crianças. E, óbvio, que ensinar uma criança típica é bem mais fácil do que conseguir fazer com que uma criança no transtorno consiga aprender, consiga entender o que ela está fazendo dentro daquele ambiente. Para isso, esse curso é direcionado nesse sentido. Treinar crianças autistas em ambientes estruturados. Ok? Então, vamos oferecer nesse treinamento estratégias para apoiar crianças autistas em ambientes estruturados como escolas e igrejas. Ok? Essa é a ideia desse treinamento para você que tem tido interesse nisso, está fazendo sua inscrição, né? Vai ser um treinamento de 4 horas, onde vai ser feita uma orientação plena, para que você possa entender sobre essa questão de como manejar
crianças, né, pacientes no transtorno do espectro autista dentro desses ambientes de educação. Posteriormente, nós teremos um curso mais aprofundado, do qual nós estamos alinhando com o pastor Abidiel, que será um dia de semana, provavelmente uma quinta-feira, à noite, durante algumas quinta-feiras, onde a gente vai aprofundar mais para que possa ter mais consistência. Mas, a princípio, esse curso de 4 horas já dá uma boa condição do educador manejar com essas crianças em ambientes estruturados. Bom, para que a gente possa, então, trabalhar com essas crianças, obter êxito no processo de educação dessas crianças, nós precisamos pensar em preparar esse ambiente, deixar esse ambiente em que essa criança vai estar estruturada, ok? Pensando sempre que essa criança é uma criança atípica, em que ela não se comporta dentro desses ambientes como uma criança típica. Dessa forma, há métodos importantes a serem utilizados. Para que essa criança possa se adaptar nesses ambientes, uma das coisas principais que o educador deve conhecer sobre história social. O que seria uma história social? Seria uma história escrita a partir de fotos ou imagens com trechos explicando o que a imagem faz, ou o que a imagem mostra, e uma sequência de fatos do que vai acontecer naquele dia. Por exemplo, a criança que precisa ir para a escola bíblica dominical. Como ela faz de manhã cedo, quando ela levanta, o que ela tem que fazer, o que ela vai ser organizada, o que ela vai fazer, tomar café, pegar a sua Bíblia, pegar o seu livro, certo? Se arrumar, sair com o papai, entrar no carro, do carro soltar na porta da porta da igreja ser recepcionada pela irmãzinha lá, ou pela professora, ou pela pedagoga, que vai levar essa criança até aquela sala onde ela vai estudar, e lá, durante aquele momento em que ela vai desenvolver a atividade, tudo descrito através de imagens, como você pode ver aqui, ao lado aqui do nosso slide. Ok? Então, seria contar uma história, isso se chama história social, do que vai acontecer no passo a passo, para que essa criança não seja pega de surpresa, para que ela não encontre um ambiente estranho para ela, já que o autista precisa de estar sempre em ambiente previsível. Bom, se nós preparamos a história social dessa criança, para que ela esteja em um ambiente previsível, é preciso que ela chegue nesse ambiente e também ela se comporte para poder aprender. Dessa forma, uma das coisas mais difíceis que nós vemos com algumas crianças no espectro é conseguir se manter sentada por um tempo. Dessa forma, o treinamento para que ela se mantenha sentada é importantíssimo. E também para que ela possa não causar nenhum tipo de transtorno durante o processo de ensino, atrapalhando, entre aspas, as outras crianças, por exemplo, com a questão do comportamento, ensinar regras sociais para essa criança, como, por exemplo, como é que ela faz quando ela tem uma necessidade para levantar a mão. Tipo, eu quero água, ela vai levantar a mão, né? Ok, eu preciso disso, ela vai levantar a mão, ou ela vai mostrar um card, não importa, é isso que a gente precisa entender. Fazer história social e criar regras importantes para que essa criança consiga estar naquele ambiente. Bom, além da história social, né, que seria uma história de como chegar até a classe da igreja, o outro seria o quadro de rotinas. O que é um quadro de rotinas? Dentro da sala da EBD, tem lá um quadro onde mostra para a criança todo o processo que vai acontecer durante aquela aula que ele vai aprender coisas ali, certo? Tudo, o passo a passo da aulinha vai estar a partir de figuras e descrito como é, para que a criança saiba do começo ao fim o que vai acontecer durante aquela aula da EBD ou durante a sua aula na escola secular. Bom, para finalizar esse slide aqui, a gente vai premiar essa criança quando ela conseguir entender bem a sua história social, quando ela conseguir se manter sentada por um tempo e se comportar adequadamente, quando ela seguir o seu quadro de rotina no passo a passo, certo?
ela recebe um prêmio, um bônus, que pode ser um mimo da professora, ou pode ser até um adesivo para colar em sua roupa, ou colocar em um quadro que tem a foto dessa criança e ali a data daquele dia, onde vai colocar ali um troféuzinho para ele, algo ali que ele possa olhar e dizer assim, nossa, valeu a pena eu me comportar hoje. Ok? Bom, para que isso possa acontecer de fato, a gente precisa se preocupar com algumas coisas importantes. Nós sabemos o que significa comunicação, né? E a comunicação ela tem que ser o mais assertiva possível para nós típicos. Quantas vezes nós falamos, conversamos, não é? E o que acontece? Erro de comunicação. Agora, imagine uma comunicação mal feita com a criança no espectro, certo? E a criança do espectro ela precisa de uma boa comunicação para que ela possa expressar suas necessidades. Porque o que leva a criança a ficar, ter explosão, né? Que a criança tenha quadro de choque emocional, é exatamente o fato dela ser colocada em uma situação em que ela está se sentindo afetada sensorialmente e ela não consegue dizer que está sendo afetada. Dessa forma, os PECs, que é um tipo de comunicação alternativa aumentativa, que faz com que essa criança possa se utilizar de algo que ela consiga expressar sua necessidade. Por exemplo, eu não sei dizer estou cansada, mas eu sei pegar um card com a foto de cansado e apresentar para o meu professor. Certo? Eu estou com fome, eu não sei dizer estou com fome, mas eu sei mostrar uma foto de uma criança que está com fome. Eu não sei dizer eu quero ir ao banheiro, mas eu posso mostrar um card de que banheiro, quero ir ao banheiro. Dessa forma, antes que eles desregulem, o professor faz o quê? O encaminha para cumprir a sua necessidade e ele se autorregular. Ok? Bom, esse cartão é importantíssimo, mas o treino de espera também muito importante. Por quê? Porque é através do aprender a esperar que essa criança consegue aprender. Ok? Isso não é tão fácil, porque tem crianças que não param sentado nem um minuto. E, para isso, a gente precisa treinar essa criança a se manter sentada. Para isso, nesse curso, a gente vai ver e falar sobre a questão de como cronometrar e ampliar a cada período e premiar essa criança a cada momento que ele se mantém sentado. Ok? Às vezes, a criança está com dor, a criança está exausta, a criança não está bem. Então, alguma forma precisa ser criada para que essa criança expresse sua emoção, já que alguns autistas, algumas crianças no espectro não conseguem expressar emoção. Dessa forma, a mesma coisa. Cartões PECs, com rostos da criança feliz, da criança que está triste, da criança que está com medo e etc. Ok? Sabemos também que crianças autistas têm muita intolerância a sons altos. Ela não tolera determinados movimentos rápidos. Dessa forma, também vamos trabalhar essa questão do treino de habituação, onde a gente coloca essa criança em um ambiente aversivo para ela, que seria um som alto, por exemplo, durante, por exemplo, a música de louvor da igreja, que tem instrumento, tem bateria, que é altamente aversivo para essa criança. Né? Então, a gente vai colocar essa criança aos poucos ali dentro. E ela vai sendo colocada ali, e assim que a gente percebe que ela começa a querer apresentar um comportamento disruptivo, ela começa a apresentar sintomas de estresse, né, de desregulação, a gente remove essa criança daquele ambiente por um tempo e depois volta novamente. E essa criança, nesse treino de habituação, ela vai conseguindo suportar melhor esse som. Né? Se mesmo durante o treino de habituação a gente perceber que isso não funciona muito bem para aquela criança, podemos oferecer tampões de ouvido, abafadores, e se tem luzes que piscam, que incomodam, se a luz é muito intensa, a gente pode cobrir os olhos dessa criança por um período. O ideal é que a criança seja colocada em um ambiente simulado, tipo, uma sala na igreja, separado, certo? Ou uma sala na escola, separado, onde se simula o ambiente, por exemplo, de uma palestra ou de um momento de adoração. E ali
vai treinando a criança nesse ambiente controlado, até que ela comece a se habituar com aquilo. Ok? Dessa forma, é possível que a gente consiga que essa criança se comporte de forma apropriada dentro dessa sala de estudo. Dessa forma, então, como falamos, encenações de situações são importantíssimos. Né? Como ficar sentado, como entrar numa fila, como levantar a sua mão, o treino de permanência, né, usando aí, como falei, os cronômetros visuais para aumentar o tempo sentado. E veja bem, não é só para o educador controlar, é importante que a criança veja esse cronômetro andando, que ela perceba que ela está ficando mais tempo. E assim que ela fica mais tempo, a gente reforça positivamente, a gente celebra a conquista, dando bônus para essa criança. Como disse, dando mimos, dando brindes, né? Carimbos e outras coisas assim. Dessa forma, essas estratégias de autocontrole são fundamentais para conseguir manter essa criança nesse ambiente de sala de aula, nesse ambiente de adoração, ou seja, em uma festa, seja em qualquer ambiente que ele esteja. Bom, veja, se essa criança é afetada sensorialmente, e a base de todo o problema básico dessas crianças é a questão sensorial e aumento da impulsividade, do estresse, da ansiedade, a ponto dessa criança entrar em crise, nós precisamos trabalhar o autocontrole dessa criança. Uma das coisas que a gente aprende e deve ensinar é que quando você percebe que essa criança está se desregulando, ensinar técnica de inspiração e expiração profunda para que esse cérebro seja mais oxigenado e sejam liberadas substâncias que trazem tranquilidade, trazem conforto para essa criança e reduzem o pânico. Ok? Também entregamos para essa criança, como já falamos anteriormente, imagens com cartões, do qual ela mostre: esse som está muito alto, essa luz está muito forte, estou com fome, estou com dor, ok? A expressão do que ela não fala, que está levando ela a se desregular, vai ser mostrada através de cards. Alternativas importantes. Ensinar essa criança que chorar, cair no chão, se bater, não é a melhor opção. A melhor opção é ela usar o card, ela se comunicar mostrando aquilo que ela deseja. Eu gostaria desse doce. Certo? E aí há uma possibilidade do educador, do professor, negociar com essa criança se aquela é a hora do doce ou aquela hora é a hora de assistir a palestra. Ok? Mas se, com técnica de respiração, com os cards que mostram a expressão facial e com as alternativas que você utiliza, ainda assim, as coisas parecem estar ficando meio fora de controle, execute técnicas de relaxamento com essa criança. Remova do ambiente e façam exercício, certo? Alongamentos, seja o que for que seja capaz de causar relaxamento nessa criança. Se ainda assim a situação ainda não está sob controle, prepare na escola, prepare na igreja o chamado cantinho da calma. É um espaço onde você leva essa criança e ela vai ficar afastada de todos esses estímulos sensoriais que o desregulam. Para isso, existem brinquedos sensoriais que tanto a escola como a igreja pode adquirir para criar o cantinho da calma. Tá? Pode ser almofada sensorial, pode ser o próprio brinquedo que a criança tem que o ajuda a se autorregular. Okay? E também, nessa estratégia de autocontrole, é importante conhecer alguns sinais em que essa criança está tentando se regular ou se autorregulando, que seria o que a gente vai falando sobre os estimes, né? Formas em que essa criança começa a se movimentar para que tentando se autocontrolar. Ok? Bom, a ideia é que essa criança consiga ser orientada, ser treinada
dentro da análise de comportamento aplicado, para que ela possa ter uma participação ativa e ser independente em algumas tarefas dentro do nível de suporte dela nesses ambientes. Nós temos o nível de suporte 1, o 2 e o 3, que a gente vai falar com detalhes nesse curso. Bom, a gente precisa que essa criança consiga assumir pequenas responsabilidades, como, por exemplo, preparar seu próprio material escolar para levar para a escola, né? Pegar algum brinquedo e devolver, fazer algum tipo de organização de alguma tarefa mínima que seja. Também levar essa criança a conseguir interagir com seus amiguinhos, com seus colegas, saber brincar, conseguir participar de algumas atividades que para uns, para a maioria deles, é difícil, eles gostam de estar restrito a um ambiente onde eles estão sozinhos. Ok? E se eles conseguem fazer pequenas responsabilidades, por exemplo, né, isso inclui até um jogo interativo, né, ele acaba conseguindo se interagir com seus amigos e professores, e aí ele consegue generalizar. O que é generalizar? Generalizar é conseguir colocar num ambiente social aquilo que ele aprendeu no treinamento. Então, ele aprendeu como se comportar, se comporta. Não aprendeu, não se comporta. Isso acontece quando a gente consegue deixar previsível para essa criança as suas rotinas visuais, que seria aquilo que eu falei lá no começo, né? Montar estratégias para que essa criança viva de uma forma previsível. Criança autista, criança no transtorno do espectro autista, eles não suportam mudança brusca de rotina. Ok? Dessa forma, esses quadros são essenciais, certo? Para que ela possa compreender a estrutura do ambiente em que ela vai estar, através de quadro, como eu disse lá também, na sala de aula, certo? A sequência da atividade que ele vai fazer no passo a passo, certo? E ensinar para ele sobre essa questão de associar objetos aos seus lugares corretos. Então, se eu tenho uma mesa aqui, tem que ter a cadeira aqui. Os lápis têm que estar aqui em cima e não jogado pelo chão, certo? É nesse local que vai estar a folha de sulfite para ele desenhar. E é nesse lugar que ele vai estar sentado para aprender. Os jogos de associação ajudam bastante nesse sentido. Ok? Dessa forma, ele vai conseguir participar e interagir com o grupo em que ele está inserido. As simulações de conversa entre a criança no espectro autista e seu educador, ensinando a ele que naquela hora ele vai dizer, eu posso brincar? E ele vai dizer, posso brincar. Ou melhor, posso brincar? E a professora vai dizer, sim, pode brincar. E ele vai ficar feliz com isso. Ou ele perguntar, posso brincar? E a professora vai dizer, ainda não está na hora de brincar, está na hora de fazer o exercício que foi proposto para você. Ok? Dentro desse processo de simulação de conversa, se estabelece um diálogo de segurança. Cria-se o vínculo entre o professor e o aluno. O professor e a criança no transtorno do espectro autista. Tá? Essa simulação de conversa tem que ser associada a um treino de cooperação. Seria o quê? Ensinar a criança que deve compartilhar coisa com seus colegas, brinquedo com seus colegas. Agora é a vez do coleguinha, e você marca no cronômetro. Quando essa criança começa a querer desregular, você pega esse brinquedo, devolve para a criança e vai fazendo o quê? Treino de habituação, igual nós falamos lá no começo. Vai deixando mais tempo com o coleguinha o brinquedo, menos tempo com ele, e aí ele vai aprendendo a compartilhar tanto o brinquedo como lápis de pintar, né, geleca, seja o que for, tá? Mas sempre lembrando que o autista ele tem o seu espaço, ele gosta do seu espaço, viver restrito àquele espaço. Então, não pode se criar para essa criança no espectro um ambiente que seja aversivo para ele. Dessa forma, criar o seu espaço, delimitar o seu espaço e também trabalhar com os outros coleguinhas de forma que respeite o espaço dessa criança. Tanto essa criança vai ser treinada a respeitar o espaço do outro, como também que o seu espaço seja respeitado, ok? Para isso, então, como falamos sobre a questão da espera, que é uma das coisas mais importantes nesse treinamento, certo? É treinar, criar estratégias para que essa criança consiga esperar.
esperar para entrar na salinha de estudo, esperar um tempo sentado, esperar o horário do lanche, esperar o horário de ir para o culto, esperar, esperar e esperar, ok? Bom, para esperar, vai dar para essa criança coisas que sejam agradáveis para ela, né? Pode ser um livro de história que ela gosta, um jogo que ela gosta de jogar, uma massinha para que ela possa movimentar sensorialmente, se autorregular, enquanto ela precisa esperar, ok? Os jogos de atenção, exercícios de atenção são importantíssimos para que essa criança aprenda a focar em algumas coisas que ela não tem foco, tá bom? Então, como nós estamos vendo nesse slide aqui, utilizar jogos de encontrar diferenças e ligar pontos é importantíssimo, entre outros. E não esquecer que tudo isso é acompanhado de um temporizador visual, mostrando visualmente quanto tempo falta para a próxima atividade, para que a criança saiba, daqui a 3 minutos eu poderei sair daqui e dar uma corrida, daqui a 5 minutos eu poderei sair daqui e brincar com o meu brinquedo favorito, certo? Para que a criança não pense que aquela tarefa será eterna, ele vai ficar ali cansado, igual, às vezes, na celebração, a celebração demora 40 minutos, é demais para uma criança autista suportar 40 minutos seguidos. Então, podemos deixar essa criança 5 minutos, ela vai olhar o temporizador, deu 5 minutos, você vai lá fora, dá uma voltinha com ela, dá uma água para ela, e volta e aumenta para 10 minutos esse temporizador, a criança vai ficar acompanhando aquilo ali, quando ela vê que chegou em 10 minutos, ela sabe que você vai levar ela lá para fora, então ela vai se autorregulando ali e suportando ficar dentro do corpo. Tá bom? Essa foi uma explanação geral sobre esse treinamento. Eu espero que você tenha entendido qual vai ser o sistema, né? A ideia aqui principal, nesse primeiro treinamento de 4 horas, é que você entenda todo esse processo. Você aprenda a criar esses materiais. E, em um segundo momento, a ideia é pegar essa criança e trazer para dentro desse treinamento, para que a gente treine com a própria criança dentro desse ambiente estruturado. Obrigado pela atenção de todos. Espero vê-los nesse treinamento bem engajado e com bastante desejo de fazer uma igreja, fazer uma escola realmente inclusiva. Fazer inclusão não é colocar uma criança no meio de outras crianças, não é colocar uma criança dentro de uma escola, não é colocar um grupo de autistas numa sala fechada dentro de uma escola, ali onde eles brincam entre eles. Isso não é inclusão. Inclusão é conseguir fazer com que essa criança participe da rotina de outras crianças. Fazer com que essa criança aprenda dentro do seu nível de suporte. É claro, nível de suporte 1 aprende de uma forma, nível de suporte 2 de outra forma, nível de suporte 3 de outra forma. O que importa aqui é, essa criança aprende até onde ela consegue aprender? Sim, então fizemos inclusão. Ok? Um bom dia a todos, obrigado pela atenção de todos.